Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor seja no seu coração abundante. Amém? Aleluia. Bom, irmãos, semana vai ser uma semana muito especial para nós. Muitas coisas que vão acontecer. Todos os inícios de semestre, os pastores se reúnem para orar, jejuar. Então a gente vai estar a semana toda de jejum na chácara, orando pelos irmãos, orando pela igreja. Orem por nós também, para que eu esteja com a saúde boa para jejuar. Estou com a voz rouca. Nós também, na semana que vem, no sábado, quantos irmãos aqui são, você que é discipulador, líder em treinamento e anfitrião? Levante a sua mão. Nós teremos a nossa primeira reunião do ano, da Videira do Bueno, de liderança, e ela vai ser uma reunião muito especial, vai acontecer sábado que vem, às 16 horas, aqui no Auditório das Águas. E nós vamos lançar os alvos da Videira do Bueno. Está sendo conversado com os pastores, discipuladores, líderes, para o ano de 2020. Então é muito importante que você participe desse momento. Nós vamos orar por isso. E também nós vamos lançar um projeto que vai envolver toda a igreja, porque esse ano nós estamos fazendo uma experiência no primeiro semestre, e nós separamos os momentos por etapas. Então, nós só vamos ter encontro aqui na Videira do Bueno esse semestre, agora no mês de fevereiro, março e um pouquinho de abril. Depois, o restante de abril, maio, junho, julho, não tem encontros aqui. Tem outros prédios, mas não aqui. Só volta em agosto. Então, nós vamos fazer intensamente 2 meses de encontro. Todas as redes vão fazer 2 encontros. Nós vamos criar uma série de situações de evangelismo. As células, nós estamos criando uma reunião. Bom, eu não vou contar, porque senão eu vou antecipar. Então, muita coisa legal que vai acontecer, e eu gostaria que você viesse para ouvir, porque com certeza vai ser um tempo abundante. Depois dos 2 meses de encontro, a gente vai ter 2 meses só de consolidação. Nós vamos dar um treinamento para os irmãos do novo material de consolidação que foi escrito pelo pastor Aloysio. Você vai receber esse livro, esse treinamento, e depois a gente vai ter mais 2 meses só de comunhão com a célula e multiplicação no final. Então, de tal maneira que a gente vai plantar, vai colher e vai edificar. Amém? Vai ser uma experiência poderosa, estou muito animado com isso. Na sequência do sábado, às 19h30, a gente tem o nosso primeiro RL Live do ano. Então, é o culto dos jovens de toda a cidade, né? Os irmãos vão vindo todos os prédios para cá, e a gente vai ter essa primeira reunião, e vai ser um esquenta para a Holy Fest. A gente vai orar, mover de Deus. Nós estamos com o encargo do nosso coração. Nós não queremos transformar o RL Live num evento, coisa do tipo. Não, é um culto, mover do Espírito, de glória de Deus, de presença do Senhor. Amém, irmãos? Onde nós vamos trazer jovens para cá, serão tocados pelo Espírito. Então é um culto tremendo, porque o Senhor vai mover através dos jovens de toda a cidade. Então, eu estou te esperando aqui também no sábado que vem, às 19h30. E ainda nessa semana, eu queria te fazer um convite também. Eu vou fazer na quinta-feira às 11 horas da noite, eu vou fazer a primeira live de liderança de jovens no meu Instagram. Vai ser no Instagram, no Facebook e no canal do YouTube, simultâneo. Então você vai poder interagir com a gente, vão ter líderes do Brasil inteiro ligados e fazendo perguntas. A gente vai ter um tempo junto. Eu não sei quanto tempo, que eu nunca fiz, né? Quanto tempo vai demorar. A gente vai ter um tema para discutir, mas tem muita gente já mandando perguntas para mim. Então, anota para você lembrar. Se você tem uma pergunta de liderança para mim, você pode mandar também lá no meu Instagram ou no meu WhatsApp, e a gente vai compartilhar. E com certeza vai ser uma grande bênção. Amém? Também quero pedir que você ore conosco nesses dias. Um dos alvos de oração desse jejum, tenho conversado com o pastor Aloysio. Eu tenho um desejo antigo no meu coração, e a gente está com vontade de fazer ele esse ano. O que é? Eu tinha pensado talvez não fazer a conferência dos Radicais Livres esse ano e fazer só uma convenção de liderança, mas eu estou com um desejo, e o pastor Aloysio também, a gente está conversando, de talvez fazer a conferência dos Radicais Livres de graça, totalmente aberta para todo mundo que quiser ir, mas tem ingresso.
E qual que é o ingresso? Você só pode entrar com alguém que não é crente do seu lado. Eu vou dar uma pulseira verde para você e uma amarela para o seu amigo. E você e quem tal? Nós escolhemos 10 mil jovens num dia. Isso é poderoso, irmãos. Mas você tem que orar, porque alguém vai ter que pagar essa conta. Agora eu vou... Como é que estão acusando os cantores aí? Vou ligar para meus amigos cantores. Eu falar, e aí? Você é ministro ou tem CNPJ? Então você vai vir cantar de graça, porque eu não vou cantar, eu também não vou cobrar nada. Então eu vou apelar para todo mundo. Mas se você é empresário, quer ajudar o projeto, vai ser importante, porque não tem jeito, algumas coisas custam mesmo. Mas o Senhor é bom, amém? Ele está no controle de todas as coisas e com certeza há um tempo muito poderoso. Eu quero também dizer para os irmãos, estou falando aqui muitas coisas, você vai guardando aí. Nós temos oração aqui na igreja todos os dias, segunda a sexta, às 7 horas da manhã. Eu oro de terça a sexta e eu estou coordenando a oração e também eu estou abrindo a oração ao vivo no Instagram, porque eu entendi que tem muitos irmãos e eu recebi muitos testemunhos de irmãos que às vezes ou estão longe ou não conseguem vir no culto na oração, mas eles estão às vezes se arrumando ali e querem orar com a gente, querem fazer um pedido de oração. E para minha surpresa, sem divulgar, sem nada, eu só comecei a orar essa semana ao vivo e quase 1000 irmãos estão orando comigo pela internet, impressionante. E a gente está orando por eles e tem sido uma bênção. Então eu quero te convidar e você também ajudar a divulgar, que agora a gente tem oração presencial e ao vivo no Instagram. O ao vivo é a partir das 7h30. As primeiras meia hora é só aqui, depois é que a gente abre. E isso vai ser muito poderoso. Na verdade, estou cheio de ideias hoje, né, irmãos? Eu tenho pensado uma série de ações que a gente está fazendo. A outra parte da oração, que eu também queria convidar você, a partir desse domingo, nós já começamos, tanto no culto da manhã, quanto no culto da tarde, nós vamos orar pelo culto meia hora antes. Então, se você quer vir meia hora antes para orar com os pastores, orar comigo, orar pela reunião, quero compartilhar esse encargo. Essa reunião é tão importante para nós, tão poderosa, e se nós começarmos a orar, haverá um mover ainda muito maior. E acredite em mim, no momento que você ora antes, o seu coração também é preparado, é aquecido, e quando a gente começa a louvar, o seu coração já vai estar inflamado. Amém? Posso ouvir seu amém? Nessa noite goiana, chuvosa, fria, de pamonha. Então nós estamos orando aqui, e isso também, com certeza, vai ser muito poderoso. E a última coisa que eu estou pensando também no meu coração, estou conversando com os pastores, eu vou começar a fazer algumas visitas online na sua célula. Eu vou marcar uma visita e vou entrar online no FaceTime, conversar com você, compartilhar um pouco, mas vai ser agendado, né? Obviamente, porque eu fiquei pensando, eu quero ir em todo lugar, mas não dá tempo, e eu estou pensando em criar algumas ações através da internet. São ferramentas que a gente pode usar hoje. Estou pensando em mudar o relatório, e você fazer relatório batendo foto da sua célula para mim. Em vez de você preencher o relatório, você manda uma foto. Eu sei quantos irmãos tem lá, a gente vai acompanhar melhor. Você gosta de bater foto, né? Foto oficial, pá! Os irmãos estão me olhando com a cara hoje, assustados, né? Mas é o Senhor está se movendo. Há um tempo de abundante chuva vindo sobre nós, e eu quero te posicionar. Prepare o seu coração. Todas essas ações é porque eu sei que Deus está movendo no nosso coração. Nós queremos ver reuniões poderosas, mover de Deus. Para nós, irmãos, é isso que importa, presença de Deus. Amém? Posso ter o seu amém? Não se esqueça, estou pregando ainda não, tá? Não se esqueça disso. A primeira coisa que o homem recebeu de Deus não foi a sua mulher, foi a presença de Deus. E a primeira coisa que o homem perdeu depois da queda foi a presença de Deus ao ser expulso do jardim. E é por isso que ser um crente, ser alguém que tem presença de Deus, é chave para a vida de todos nós, em todas as áreas. Muitas pessoas estão vivendo perdidos,
Fora do jardim é cardos, abrolhos e suor do rosto, força do braço. É isso que aconteceu com Abraão, com Adão. Por isso é que muitos irmãos não entendem porque que a vida deles se arrasta e tudo é muito pesado, porque falta a presença, porque está vivendo um ambiente errado. Mas quando você começa a entender isso, invocar o Senhor e encher a sua vida da presença de Deus, você vai perceber que o ambiente do jardim vai fluir na sua vida e tudo será muito mais poderoso. Por isso eu quero te convocar nesses dias, venha cultivar isso com a gente, venha se envolver, com certeza é muito poderoso. E é sobre isso que a gente quer falar hoje. Antes, deixa eu só responder a uma irmã que me mandou uma pergunta. Pastor, sou evangélica há anos, mas há pouco comecei a frequentar aqui, uns 4 meses mais ou menos. Minha mãe me acompanha, ela tem 79 anos, é depressiva, ansiosa. E eu comecei a dar a ceia para ela, crendo que ela será curada. Minha dúvida é, estou pecando? Pois ela já ela já aceitou o Senhor Jesus, mas não é batizada. Sei que a ceia é somente para os nascidos de novo. Paro ou continuo? Então, nós cremos sim que a ceia não é simplesmente um pão e um vinho, não é? Nós entendemos que ela é o pastor Luiz até respondeu isso aqui outro dia, ela é um mandamento do Senhor, ela não é opcional. A Bíblia fala que todas as vezes que nós nos reunimos em nome dele, nós deveríamos tomar a ceia. Nós ainda não estamos nesse padrão como igreja, queremos avançar. Hoje a gente toma a ceia uma vez por mês, que foi domingo passado, mas nós queremos sim tomar a ceia todo domingo. Quantos dizem amém? Isso é muito poderoso, porque quando você toma a ceia com a consciência e a revelação do que você está fazendo, com a fé do corpo de Cristo, do sangue de Jesus, o que isso representa na sua vida, com certeza a Bíblia diz que você vai receber cura e saúde. A Bíblia diz que há muitos doentes e muitos que morrem na igreja porque não discernem o corpo, falando da ceia, não tem revelação do que estão fazendo, por isso estão perecendo. Então eu creio sim que tomar a ceia, nós fizemos um jejum, nós tomamos a ceia todos os dias, na igreja, em casa, e muitos milagres aconteceram. Então não é errado que alguém ministre a ceia, não é como ela está querendo ministrar para a mãe dela, para a sua mãe, para que ela seja curada. Agora, isso é um ponto. Segundo ponto, a Bíblia de fato diz que essa é uma cerimônia do corpo de Cristo, porque nós nos reunimos em nome dele. Importante que os irmãos entendam, nós vivemos uma época, amados, que você tem muitas vozes na internet, e as pessoas, elas em nome de achar que tudo é religiosidade, estão jogando fora mandamentos e ordenanças de Jesus, que nós não temos autoridade para discutir. Se ele falou, é assim que é. Nós entendemos e nos submetemos aos princípios da palavra de Deus. Posso ter seu amém? Nós somos um povo da palavra. Nós não temos opinião, nós não vivemos atrás de novidades, nós seguimos a palavra de Deus, e isso é o porto seguro. Na palavra vou te mostrar a seriedade que é pregar o evangelho. Eu fico olhando tanta gente hoje, falando tanta coisa na internet, e um dos versículos que eu vou ler na pregação hoje é sobre isso, que a Bíblia fala: não queiram muitos de vós ser mestres, porque vão prestar contas e vão sofrer disciplina muito mais severo do que os outros. Por quê? Porque quem ensina tem a responsabilidade de conduzir o rebanho. Ovelhas são dóceis, ovelhas acreditam, elas vão. E se eu prego algo fora da palavra para você, isso pode comprometer completamente a sua vida. Eu fico vendo alguns crentes, alguns irmãos, que por causa de ensinos errados, estão tomando caminhos terríveis na vida deles. Nós temos tanto temor em ensinar a palavra aqui. Nós oramos pedindo a Deus: Senhor, tem misericórdia, não nos deixe ir por caminhos que não são a revelação pura e genuína e verdadeira da Tua palavra, porque sabemos que vamos prestar conta diante do Senhor. Então, nós temos temor disso. Bem, dito isso, a ceia, então, ela é uma cerimônia espiritual, e é por isso que ela pertence a um corpo espiritual que é a igreja. Agora,
para que você participe do corpo espiritual, a Bíblia diz que a maneira que nós temos de entrar na igreja é o batismo nas águas, não é? A Bíblia que esse também é um mandamento do Senhor: ide por todo mundo, não é? Pregai o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem de Jesus, não é uma opção. Pastor, mas o batismo salva. Preste atenção. O que te salva do inferno é nascer de novo. Mas o batismo nas águas te salva de Faraó, da influência do diabo na sua vida. O batismo nas águas é a confissão pública de que você de fato creu no seu coração. Quem nega o batismo está de fato negando a fé. Não, eu creio, mas você crê da boca para fora, porque você se recusa a descer as águas. O batismo nas águas é uma coisa muito séria, porque também é uma cerimônia onde o mundo espiritual, e não apenas as pessoas, estão vendo que você tomou uma decisão séria na sua vida. Você está dizendo: eu tenho só um Senhor, que é Jesus. Eu estou morrendo para a velha vida, para aquilo que eu acreditava no passado sem Deus, e estou declarando que Ele agora é o Senhor da minha vida. Eu creio na sua palavra, e eu estou entregando a minha vida nas mãos dEle. Eu não tenho mais nada a ver com o diabo e o seu mundo caído. Posso ter amém? Pelo menos um? Aleluia. Então preste atenção. Então, eu sempre digo isso: não diga para mim que você crê de fato em Jesus, mas você nega fazer o que Ele manda, que é batizar. Estou falando tudo isso por quê? Porque você, o que você deve fazer então? Respondendo, você deve conduzir a sua mãe no processo do batismo, né? Aqui na igreja nós temos o cuidado, né, e recomendamos que as pessoas vão para o encontro com Deus, e para que ali ela esteja debaixo de um ambiente para ministrar e ela ter uma experiência com Deus, porque nós não queremos que o batismo seja apenas um banho de piscina. Nós queremos que você tenha a experiência e depois ela é batizada. Mas é claro, sua mãe, não é, já tem idade. Se for o caso, o pastor vai lidar com a exceção e vai fazer o que tem que ser feito. Você pode procurar e aí você pode continuar ministrando a ceia para ela. Amém? Posso ter seu amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar então a palavra de Deus com você hoje. A gente vai começar todos os anos, em algum momento, nós falamos a respeito da volta de Jesus e dos fins dos tempos, né? Maravilha. Nós sempre temos que falar desse assunto, todos os anos. Todo pastor que se preze, como se diz, sabe que esse é um assunto que nós precisamos lembrar, está no nosso coração, e isso é tão importante. E nós íamos falar no final do ano passado, não foi possível. A gente quer compartilhar nesse domingo e provavelmente mais uns 2 domingos. Nós queremos entrar nesse assunto, mas hoje eu quero falar de um assunto, eu considero ele muito sério, porque é a nossa vida que está em jogo. Eu estava conversando com alguém outro dia a respeito da vida, e ele não é da igreja, e eu estava falando para ele que há um Deus, né? Eu sei que você fala: pastor, mas eu sei. Mas é importante às vezes conversar, discutir os assuntos. Eu estava explicando para ele a respeito da teoria do designer. Então, essa teoria é a prova de que tudo que tem um designer, tudo que tem uma forma perfeita, alguém por trás obrigatoriamente pensou. Então você está sentado numa cadeira que está planejada, projetada para equilibrar, para você sentar. Não faz sentido você achar que explodiram aí um barril de petróleo e ela caiu aí prontinha. É sinal de que alguém planejou. Isso é a lei do designer. Então você pega o seu relógio, ele tem um ponteirinho, ele tem a correinha, o vidrinho. Se não existisse relógio, você nunca viu um relógio, você encontra um relógio na praia, e aí você vê então aquele os pininhos encaixados, as engrenagens, o vidro, a pulseira, tudo direitinho. O que você vai pensar? Nossa, que legal, foi um Big Bang que fez isso. Explodiram as rochas de metal e ficaram os ponteirinhos fininhos, polidinhos, com os buraquinhos, e tudo foi encaixando e caiu em cima um do outro, e então Big Bang. Veja, isso não é inteligente, isso é
Desculpa, idiota. É claro que alguém planejou aquilo. Então, quando você olha a criação, diz Romanos capítulo 1. Romanos diz que a criação prova que há um Criador. Porque basta, se eu estou falando de um relógio, que tem uma complexidade simples, mas qualquer pessoa de bom senso, que pega um relógio, sabe que alguém pensou ele, e quando olha para a pessoa do lado, e quando você olha para você, e quando você olha para a complexidade do seu próprio ser, quando você olha para a natureza, aí a Bíblia diz que você começa a perceber que qualquer pessoa lógica vai entender que há um Criador, que há um Deus por trás que pensou e planejou todas as coisas. Mas, mesmo assim, se você quer crer no Big Bang, você vai, se você for uma pessoa honesta, você vai chegar na partícula inicial e vai ter que responder quem criou a partícula inicial, que tem toda a vida. E mais, vai ter que contar para nós quem apertou o botão. Eu creio no Big Bang da seguinte maneira: e disse Deus, haja vida, e houve. Não é? Então, é muito difícil ser ateu, porque ele vai ter que lutar contra muitas evidências poderosas. Muito bem. Agora, se há um Deus e a criação prova, então nós não podemos ser indiferentes em relação a Ele. Tudo que foi criado foi criado para um propósito. Não faz sentido eu pegar um daqueles microfones ali de mão e querer fazer dele um taco de beisebol. Por quê? Porque ele não foi feito para isso, não é? Não faz sentido. E quanto mais complexo é aquilo que foi criado, mais a gente imagina que o propósito do que foi criado, por causa da sua complexidade, mostra que é um propósito mais digno, mais poderoso, não é? Maior. Então, não há nada mais complexo do que o ser humano. Nós somos a criação mais complexa de Deus, mais poderosa, mais rica, mais incrível. Não é? É a criação que Deus disse muito bom. Olha para cá, preste atenção. Portanto, por que eu estou falando tudo isso? Porque não faz sentido você entender o que eu estou falando e viver uma vida medíocre. E passar os seus poucos dias na terra para acordar de manhã, trabalhar, casar, criar os filhos, passear e morrer. Há algo mais amplo. Quando o homem caiu, ele perdeu o propósito maior. É por isso que existe essa crise existencial. É por isso que nós vivemos uma época em que as pessoas estão tentando se encontrar. Ah, pastor, eu estou perdido, eu estou precisando me encontrar, não é? Lembra que eu falei outro dia? Não é? A primeira pergunta do homem, a primeira pergunta da Bíblia depois da queda é: onde está o homem? Que é Deus perguntando a Adão: onde você está? Porque naquele momento o homem se perdeu. Mas a primeira pergunta do Novo Testamento é: onde está o rei? Estavam procurando Jesus. Quando você encontra o rei, você se encontra. O homem se perdeu de Deus e é nele que nós nos encontramos. E é nele que a vida passa a ter sentido. É por isso que a igreja é o corpo mais poderoso. Por quê? Porque quando nós nascemos de novo, Deus restabelece você na posição do propósito. Amém? Agora, uma vez que você está aqui, começa uma vida e uma história que você precisa também ter essa compreensão. Porque a história do homem, e é um pouquinho que eu quero falar hoje, ela também tem uma finalização. Eu sei que quando se fala do fim do mundo, todo mundo gosta de usar uma expressão chamada de juízo final. Quem já ouviu isso? Então vai ter, pastor, como é que vai ser o juízo final? Vai morrer todo mundo, vai acabar o mundo, não vai ter mais nada. Então, preste atenção, a Bíblia separa as coisas. Existem 3 tribunais na Bíblia, que vão acontecer em momentos diferentes, ok? Todo homem vai comparecer diante de um tribunal, mas Deus não mistura as plateias, ok? Então, o primeiro tribunal que vai acontecer, a Bíblia chama do tribunal de Cristo, está lá em 1 Coríntios. O tribunal de Cristo é o tribunal onde todos os crentes vão comparecer
diante do Senhor para serem julgados, para receberem galardão ou disciplina. Não tem nada a ver com salvação, porque quem nasceu de novo, essa situação resolvida, amém? Glória a Deus. No entanto, alguns filhos, e eu vou te mostrar na palavra de Deus hoje, serão honrados, galardoados, ouvirão do Senhor servo bom e fiel, e vão reinar com o Senhor, e outros serão disciplinados. A palavra de Deus é clara sobre isso. E então esse tribunal acontece no final da grande tribulação, quando Jesus vem, antes de começar uma outra dispensação. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Existem vários momentos, etapas da vida, que a gente chama de dispensação, ok? Então, uma dispensação, que você está acostumado, eu não vou entrar em detalhes em todas elas do Velho Testamento, mas antes de Moisés, inclusive Abraão, era uma dispensação que tem uma ligação com a dispensação da graça, que é a que nós estamos vivendo hoje, porque a aliança abraâmica tem a ver com a aliança de Cristo, nós somos filhos de Abraão, amém? Então, antes dele era assim, mas aí em Êxodo, capítulo 20, começa a dispensação da lei. Eu sei que você está achando que todo o Velho Testamento é a lei. Não, a lei começa em Êxodo 20. Êxodo 20. Então, se você está acompanhando a leitura aí com a gente, você já deve estar por aí, né? Então, a partir de Êxodo capítulo 20, começa a dispensação da lei. O que é isso, pastor? Dispensação é a maneira que Deus se relacionava com o homem naquela época. Essa dispensação vai de Moisés, Êxodo capítulo 20, até João Batista, que vai anunciar a vinda de Jesus. Nesse período, o homem se relacionava com Deus baseado na lei. Então, se você fazia as coisas tudo certo, você era abençoado. Se você quebrava a lei, a maldição te pegava. E Paulo diz que homem nenhum jamais guardou a lei perfeitamente segundo os padrões de Deus. Então, esse era um problema. E é por isso que havia os sacrifícios, as cerimônias, tinha que matar animal, porque o pecado estava ali, senão o homem ia morrer, não podia comparecer na presença de Deus. Era um período. Mas aí a Bíblia diz que Jesus vem. No momento em que João Batista passa e Jesus chega, então começa uma nova dispensação, chamada a dispensação da graça ou a dispensação da igreja. Essa é a dispensação que a gente está vivendo hoje, ok? Você está nessa dispensação. Essa dispensação, o homem é salvo pela fé, né? Pela graça, mediante a fé naquilo que Jesus fez por nós lá na cruz. Nós não temos trocas nessa dispensação. Nós recebemos todas as coisas das mãos do Senhor. Quem está me entendendo? Então, quando terminar essa dispensação, ok? Jesus vai vir no final dela. Ele vem no final da grande tribulação. A grande tribulação é chamado de o dia do Senhor, o dia da sua ira, o dia do seu juízo, mas vai durar 3 anos e meio. Assim que a igreja for arrebatada, a igreja dos vencedores, aqueles que a graça não é vã na vida dele, e é disso que eu quero falar com você hoje, e o assunto é sério mesmo, por isso está esse silêncio aqui. Nem os irmãos do Glória a Deus não estão conseguindo falar hoje. Estão prestando atenção. Aleluia. Mas eu fico feliz, eu quero que você concentre mesmo, olha para cá. Então, quando a igreja for arrebatada, e eu quero estar entre esses, eu espero que você também vá comigo, em nome de Jesus. Então, o anticristo vai se manifestar, vai fazer uma aliança com Israel, vai quebrar no meio, e 3 anos e meio de grande tribulação, o juízo de Deus. No final dela, Jesus vem, ok? Todos os crentes que tiverem morrido, e os que vão morrer na grande tribulação, que alguns vão ficar, e o diabo vai matar eles, todo mundo vai ressuscitar. Todos os crentes, de todas as épocas. Para quê? Porque daí tem esse julgamento primeiro, chamado Tribunal de Cristo, onde todos os crentes vão comparecer, serão julgados. E aí começa uma terceira dispensação, chamada a dispensação do reino. Está acompanhando? Dispensação da lei, dispensação da graça, e agora começa a dispensação do reino. Agora, Jesus vai reinar por 1000 anos. Não é mais a lei, não é mais a graça, é o reino dele. Não existe democracia, ele é o rei. Ele governa sobre todas as coisas. Ainda não é o novo céu e a nova terra, mas já será o governo dele, porque o Satanás e todos os demônios estarão presos, ok? Todo mundo vai estar preso,
porque isso é uma história lá na frente. Só que antes que comece esse, tem um segundo tribunal, que é o tribunal das nações. Por quê? Porque durante a grande tribulação, não vão... hoje eu estou te dando uma aula, ok? A gente dá aula aqui na videira também, glória a Deus. Então a pregação de hoje é uma aula. Preste atenção. Então, antes que comece a dispensação do reino, tem esse julgamento. Porque muitas nações que não são crentes, elas estarão aqui e não vai morrer todo mundo. Muitas pessoas não vão morrer. E elas serão julgadas, e a gente vai falar disso depois, outro dia, pela maneira que elas trataram os judeus e os crentes que ficaram durante a grande tribulação. Porque haverá muita perseguição na grande tribulação para os crentes que ficarem e para os judeus, que são os dois povos de Deus. Então, a maneira que essas nações, que não são judias e nem são crentes, as pessoas que ajudaram aqueles que estavam sendo perseguidos, deram comida, deram água, porque crente não vai poder comprar nem vender, não vai poder fazer nada, porque não vai receber a marca, então vai ser uma luta. Então, a maneira com que, é nesse texto que a Bíblia fala, que você, quando eu estava nu e me vesti, estava com fome e deste comer, estava preso e foste me visitar, e eles vão perguntar para Jesus, quando foi que nós fizemos isso? Ele vai dizer, quando vocês fizeram a um dos pequeninos, durante a grande tribulação. Então as nações que trataram bem o povo de Deus serão julgados de uma maneira, os que rejeitaram serão julgados de outra maneira. Isso é o segundo tribunal. Muito bem, aí começa 1000 anos de reino do Senhor. E os vencedores vão reinar com o Senhor, e isso vai ser uma coisa muito poderosa, e depois, e os outros serão disciplinados. Passados 1000 anos, o diabo vai ser solto, vai seduzir as nações. No final, uma coisa impressionante. Mas, no final desses 1000 anos, acontece o último tribunal. E começa uma quarta dispensação. Esse tribunal, ele é chamado Tribunal do Trono Branco. Trono branco, muito bem. Quem será julgado nesse tribunal? Esse tribunal serão julgados todas as pessoas que não quiseram crer em Jesus, em todas as épocas. Preste atenção no que eu vou te falar. Ninguém vai para o inferno por causa do seu pecado. Vai para o inferno porque não creu, porque não quis. Não existe essa história que Deus quer mandar alguém para o inferno. A palavra de Deus é clara, a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Amém, irmãos? Eu sei que há pessoas que creem de outra maneira, eu prefiro ficar com a palavra simples de Deus, e é por isso que nós temos que pregar. É uma coisa interessante, ninguém vai entrar no céu porque quer, mas todos que vão para o inferno, vão porque quiseram ir. Não é impressionante? Quem foi para o inferno, foi porque quis. Como assim, pastor? Porque não quis crer. Ele falou, eu resolvo minha vida. Não acredito nisso. Então, ele quis ir. Mas para o céu, só vai, porque Deus quis que você vá. Porque você moveu, e quando o seu coração moveu, você não se endureceu, você creu. E por isso você está entrando lá. Então, todos os homens vão ressuscitar, então, nesse momento, todas as épocas, e então acontece o julgamento final. Mas não apenas os homens serão julgados. Sabe quem mais será julgado nesse trono branco? Todos os demônios. Satanás será julgado também. E você sabe quem é que vai julgar os demônios e tudo isso? Você e eu. Está olhando aqui para mim com essa cara santa. Você nunca imaginou que você ia julgar os anjos, mas a Bíblia diz que nós julgaremos os anjos. Nesse dia, você vai sentar com o Senhor para julgar os demônios. Uau, que coisa séria. Irmãos, nós não fazemos ideia do que está diante de nós. Você nasceu de novo, você está me ouvindo, talvez você está assustado, né? Você achou que só tinha mudado de religião. Passei para os crentes agora. Não, amado, no dia que você nasceu de novo, você entrou por um caminho de glória, de eternidade, porque a Bíblia diz que depois desse julgamento, até o inferno, que é a antessala do lago de fogo, será jogado dentro do lago de fogo. E aí começa a última dispensação, que é a dispensação da eternidade, onde não haverá mais demônio,
não haverá mais dor, nem morte, nem incredulidade. Não, agora é a glória. Estava esperando a hora certa. Está certo, essa é a dispensação. E a Bíblia diz, sabe o que a Bíblia diz desse momento que começa? Nesse momento a Bíblia diz que haverá um novo céus e uma nova terra. E a Bíblia ainda dá a forma dela, que vai descer do céu. A Bíblia não dá detalhes, é só uma elucubração da nossa cabeça. Na minha cabeça eu acho que ela vai ficar suspensa. Jesus vai governar a partir de Jerusalém, porque a Bíblia fala que ele vai descer e vai pisar seu pé no Monte das Oliveiras, não é? Se você acha que isso é literal ou não, não me importa, ele vai governar. Mas a Bíblia diz que então começa esse novo tempo. E a Bíblia diz que, a Bíblia não relata como vai ser a dispensação da eternidade, onde todos nós estaremos agora com o corpo glorificado, sem limites da carne. Mas a Bíblia diz que o que Deus tem preparado para essa época, presta atenção que eu vou te falar. Olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado. Eu quero te dar um desafio hoje. Pensa na coisa mais incrível e poderosa que você conseguir. Não vai ser assim. Vai ser muito melhor. Porque a Bíblia diz que nunca entrou na cabeça do homem. Nunca entrou no coração de ninguém. Nunca alguém pôde ou poderá imaginar o que vai ser. Então, por mais incrível que você pensa, não vai ser. Porque se você pensou, não é assim. Mas vai ser maior. Eu estava pensando nisso hoje, eu vim pensando, falei, nossa, como é que será? Será que a gente vai poder criar as coisas? E comecei a viajar nisso, né? Mas eu falei, qualquer coisa que eu pensar não é, porque a Bíblia diz que nunca entrou na cabeça do homem o que Deus tem preparado para nós. Portanto, meu amado, olha para cá, anime o seu coração. Tudo aqui é só uma passagem. Deus está preparando coisas para nós. A eternidade de glória que está diante de nós é indizível, indescritível, é poderosa, e isso deve tomar o nosso coração. Por que nós temos que falar disso? Porque lá é o nosso lugar. Nós somos o povo que devemos viver com o céu dentro do coração, lembrar das coisas lá do alto. Estamos aqui, mas estamos aqui de passagem. A nossa pátria é o céu. Amém? Quantos dizem amém? Você entendeu isso? Entendeu essa primeira pequena introdução? Muito bem, dito isso, hoje eu quero falar apenas do momento que nós estamos vivendo agora. Então, uma vez que eu entendo que eu estou a caminho de algo muito superior, eu entendo que agora essa é a minha dispensação. Nós vivemos a dispensação da graça, nós vivemos a dispensação da igreja. Senhor, nós nascemos nessa época, o Senhor está se relacionando conosco nessa base, e nós temos ensinado você, mas você tem que entender que os que estão vivendo, preste atenção, os que estão vivendo dentro dessa dispensação, têm diante deles sim um tribunal, o tribunal de Cristo, e você não pode ignorar isso. Por quê? Porque ignorar isso é ignorar aquele dia, é se esquecer que eu e você vamos também comparecer diante dele. Mas lembre-se, não tem nada a ver com salvação, não tem nada a ver com inferno, não tem nada a ver com juízo, mas tem a ver com recompensa e tem a ver com disciplina. A Bíblia, eu sei que alguns irmãos não conseguem às vezes juntar os pontinhos, né? Alguém fala, pastor, mas eu estou na graça, e agora, como é que é isso? Mas então eu vou ser julgado pelo quê? Você será julgado pelas obras. Você foi salvo, e aqui eu quero ler o primeiro versículo com você, Efésios capítulo 2, apóstolo Paulo, apóstolo da graça, está aqui, Efésios capítulo 2, verso 8, vamos ler? Porque pela graça sois salvos. Como que você é salvo? Diga alto, pela graça, aleluia, mediante a fé. Você tem que fazer alguma coisa para ser salvo? Não, você tem apenas que crer. Se você crê no seu coração, confessa com a sua boca, você está salvo.
Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é graça de Deus, é presente do céu. Homem nenhum poderia ter essa experiência. Não de obras, não tem nada a ver com as obras, não tem nada a ver com o que eu faço para merecer, para que ninguém se glorie, para que ninguém chegue lá no céu e diga: eu vim para o céu porque eu sou bom. Não, pois somos feitura dele. Você sabe o que significa a palavra feitura? Feitura dele? Vou falar aqui para você o goianês: cara de um, focinho do outro. Você foi feito a cara do seu irmão mais velho. Quando Deus olha para você, Ele diz: como parece com o irmão mais velho. É a cara de Jesus. Semelhança. Você não é Deus, mas você foi feito a semelhança. Você foi feitura dele, criados em Cristo Jesus. Quantos dizem glória a Deus? Sublinha para mim, meu irmão: criados em Cristo Jesus para quê? Alguém pode ler alto aí para mim? Para boas obras. Preste atenção: Deus te criou a sua imagem, semelhança, feitura dele, te salvou pela graça. Para quê? Para dormir o dia inteiro? Não, para boas obras. Muitos irmãos querem saber: pastor, qual que é o meu propósito de vida? Estou te contando. Deus te criou para boas obras. Ah, pastor, misericórdia, agora vocês viraram legalista, eu não posso mais ficar em casa assistindo novela, perna para o ar. Você pode fazer o que você quiser, mas não foi para isso que Deus te criou. Deus te criou para boas obras. Essa é o que está escrito aqui na palavra de Deus: as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Preste atenção, isso é tão importante. A Bíblia está declarando a maneira como nós fomos criados. Você foi salvo para isso. A graça de Deus foi te dada de uma maneira muito especial. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 6, verso 1. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Ou seja, você sabe o que a Bíblia está nos dizendo? Que em algum momento, toda a graça que nós temos recebido tem que ser vista nas obras. Não faz sentido Deus nos dar tanta graça e essa graça não ser vista nas obras. É isso que ele está falando. Existe a multiforme graça de Deus, a multiforme sabedoria de Deus. Deus tem nos dado tanta graça. A graça se manifesta de formas diferentes. Cada um recebe um dom, cada um recebe uma habilidade. Você recebe habilidades para estar dentro da sua profissão, para estar na vida da igreja, para estar na sua família. Deus que nos capacita com sabedoria, inteligência, habilidades, dons de todas as maneiras. Para que Ele nos dá tudo isso? Para que a graça seja vista nas suas obras. Você recebeu graça. Você recebeu, você sabe, todos aqueles que Deus chamou, recebeu graça. Então Deus fala com todos. Vocês viram essa criança falando aqui hoje, que Deus falou com ela que ela vai ser pastor, ouviram? Não duvide. Não duvide. Deus pode falar com uma criança, sim ou não? Claro. Deus pode falar com um velho? Pode. Deus pode falar com um doutor? Pode. Mas pode falar com um analfabeto também? Sim. Deus pode falar, e Ele está falando, e Ele fala aos corações, porque Ele revela propósitos, e Ele dá dons, Ele dá habilidades, Ele revela, porque Ele... Por quê? Por que eu te falei toda aquela história antes? Lembra? Olha para cá, volta um pouquinho aqui a sua... agora nem sei mais o que é. Não tem mais fita, não tem CD. Volta aí. Preste atenção. Lembra que eu te falei? Não faz sentido Deus ter te criado de uma maneira incrível, a lei do designer, para viver uma vida medíocre. Agora, você está entendendo por que Deus está te dando graça? Para que a sua vida não seja medíocre, mas para que a sua vida faça diferença no tempo que você está passando aqui. Deus não te salvou simplesmente para você viver uma vida boa. Pelo contrário, Ele te chamou para viver uma vida com significado.
para viver uma vida frutífera para Ele. E todos nós recebemos dessa graça. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Quem que é abundante na obra de Deus? O que é ser abundante? Há irmãos que são abundantes na obra de Deus, porque entenderam que receberam graça para isso. Ser abundante é ir além do que foi pedido, porque o coração dele está tomado de desejo de viver uma vida com significado. Quem está me entendendo? Ele sabe que tem graça para Deus. Então a gente coloca ele para liderar uma célula, mas ele não apenas lidera a célula, ele tem encargo pela célula. Ele ora, ele jejua, ele quer que Deus mova, ele quer que haja unção, que as pessoas que entrem ali sejam tocadas pelo Espírito. Como eu me converti numa célula no dia 2 de maio de 1990, sem que ninguém nem sequer pregasse para mim lá. Mal começou a reunião, não tinha dado tempo de nada, eu já fui tomado pelo Espírito, nasci de novo. Naquela noite, naquela casa, porque aquela irmã que estava ali, ela tinha um encargo, ela era abundante na obra de Deus. Eu visitei células que eu chegava antes, a irmã estava orando cadeira por cadeira, as cadeiras vazias, e ela impondo as mãos e profetizando: quem sentar aqui será tocado pelo poder de Deus, essa outra aqui vai ser liberta, porque a mão do Senhor estará sobre ela, e esse outro aqui, o Senhor vai falar o coração. E eu, sabe aquelas coisas, você fala, puxa vida, aí, por isso você não entende por que alguns são abundantes e outros não, porque o coração dela era abundante no Senhor. E a Bíblia, Paulo está falando: eu te dei graça, não deixe a graça se tornar vã, se perder. Eu te dei tanto, não enterre o que eu estou te dando. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. O apóstolo Paulo entendia isso. Ele diz: mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Nunca pense que você é alguma coisa por si mesmo. Não, eu tenho sucesso porque eu estudei, porque eu sou disciplinado, eu sou inteligente, eu tenho um QI, não sei o que tem. Querido, se você tem alguma coisa, é porque a graça de Deus te alcançou. É Ele que nos dá inspiração para acordar, é Ele que nos dá inteligência, nos dá o pulmão para respirar, é Ele que abre as portas, é Ele que quando você estuda te ajuda a compreender, é Ele que depois abre as portas para você, traz os clientes. Tudo é a mão de Deus. Sem a mão de Deus você não vai a lugar nenhum. Por isso o apóstolo está dizendo: sou o que sou, eu sou pela graça de Deus. Mas pela graça de Deus eu sou. Por isso que lá em Gálatas ele fala: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E aí ele continua dizendo: mas esse viver que eu vivo, que eu continuo vivo, eu vivo pela fé, dependente dessa graça. Quem está me entendendo? Aí ele continua dizendo: sou o que sou, e sou pela graça que me foi concedida. E a sua graça, olha o que ele está dizendo agora, sublinha para mim. E a sua graça que me foi concedida, sublinha essa partezinha aí para mim, ó. Não se tornou vã. Paulo recebeu muita graça. Ele escreveu quase a totalidade do Novo Testamento, tirando os evangelhos. Foi um homem que mais estabeleceu os fundamentos da revelação da igreja. E a Bíblia fala que ele recebeu muita graça de Deus, porque ele era um perseguidor da igreja. Ele era alguém que devia ser morto, mas Deus o salvou, Deus deu a ele revelação, ele esteve com o Senhor, ele recebeu muita graça. O que ele fez com essa graça? Olha o que ele diz: antes trabalhei muito mais do que todos eles. Esses eles aí são os apóstolos. Paulo não está se gabando não, ele só está dizendo o seguinte: eu recebi muita graça de Deus, por isso eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. E ele fala: não eu, mas a graça de Deus comigo. Deixa eu dar um exemplo. Vamos imaginar que você está orando para prosperar. Quantos tem fé para prosperar aí? Aleluia. E você é fazendeiro, Goiás, e alguém chegasse para você e dissesse assim: é o seguinte,
Eu garanto para você a irrigação, não vou nem falar da chuva, né? Eu garanto para você a semente, eu dou a terra, eu dou a irrigação, eu dou tudo que você precisa, garanto a colheita, e tudo que você conseguir plantar, está comprado. O que você vai fazer? Vai dormir? Vai assistir televisão? Não. Você vai plantar. Porque o que você fizer está vendido. Eu pergunto para você, quem recebe um negócio desse, fica em casa? Fica, não tem chamado para plantar. Não, eu prefiro só frequentar a fazenda domingo. Você está entendendo a parábola, né? Ou então ele vai só no dia do churrasco, dia da ceia. Ele não entendeu nada. Quem tem uma atitude assim, não entendeu o que está jogando fora. Deus te deu tudo e garantiu tudo para dizer para você agora, saia da mediocridade, porque eu tenho para você uma coroa. Mas pastor, eu não sei falar. Abra sua boca que a graça de Deus vai encher. Eu não sei orar, estende a mão, Deus vai te usar do seu jeito. Eu sou tímido, Ele vai te dar ousadia. Ele vai abrir as portas para você. Basta você dizer, Senhor, chega, eu vou me envolver. Se você seu coração ainda não está aquecido, você está frio, fala para o Senhor, muda. Oh, Deus, opera em mim o querer, o realizar, gera em mim fome. Eu quero ter fome para ler a palavra, eu quero ter fome para orar, eu quero ter fome para me envolver, para liderar, para pregar o evangelho na escola, no trabalho, na minha família. Amados, querido, Deus te deu graça. Deus tem nos dado uma palavra, e essa palavra, ela não é só para os incrédulos, não, é para eles também, mas é para muitos irmãos que hoje estão sofrendo. Tem crentes que por falta de revelação, debaixo da lei, estão deprimidos, pensando até em se matar, mas você tem recebido uma palavra de perdão, você tem recebido uma palavra de segunda chance, você tem recebido uma palavra de amor, que está na sua boca. Você deve compartilhar, porque você pode ser um canal de Deus para a libertação de irmãos perto de você que estão sofrendo, mas também você recebeu graça para compartilhar com o mundo que está perdido, que está desesperado, que está sem rumo. Basta que você se posicione. O Senhor vai fazer coisas poderosas através da sua vida, através da sua célula, a sua célula na faculdade, a sua célula na escola, uma pequena reunião que você faz. Uma das coisas que a gente vai fazer durante esses 60 dias, eu já vou avisar para você, pelo menos uma vez por mês, a célula vai sair da casa e ela vai acontecer na casa de alguém que não é da igreja. Alguém que não é crente, alguém que está sofrendo. E essa pessoa pode chamar todo mundo que está sofrendo, que ela conhece também. E nós vamos fazer a célula de boas notícias dentro da casa dela. Nós vamos compartilhar. E você vai dar testemunho. Mas não vai ser o líder que vai pregar, não. Vão ser 7 irmãos. Que nós vamos entregar 7 boas notícias naquela noite. E vai ser poderosa. E o Senhor vai te dar graça. Eu sei que talvez você pode estar me olhando e falar, pastor, eu não tenho interesse de nada disso. O Senhor vai aquecer seu coração. Porque não deixe a graça se tornar vã na sua vida. O apóstolo Paulo entendeu isso. Ele entendeu que ele podia fazer diferente, porque a graça de Deus tinha alcançado. Amados, Deus tem nos dado tanta graça nessa igreja. Acredite em mim. Não é porque nós somos melhores, não somos. Não é porque nós somos especiais, não somos. Mas por algum motivo Deus nos escolheu, e Deus tem nos dado uma palavra que infelizmente poucos têm tido a oportunidade de comer como você tem comido. Você é um privilegiado. Você não faz noção dos testemunhos que nós ouvimos. Agora, por que Deus tem dado para nós? Tem dado para você, para que ela não se torne vã, para que ela seja poderosa através da sua vida, da sua boca. Por isso é que eu estou te chamando para se envolver conosco, para se posicionar, para dizer, Deus, chega, eu não quero perder a minha oportunidade. Paulo trabalhou mais que os demais. Nós somos esses canais de Deus para levar essa graça.
Esse é tempo de frutificar. É tempo de você assumir liderança. É tempo de você deixar a sala para ocupar o trono. Não é uma questão de ficar preso no joguinho, ou no filminho, ou na novelinha. Não, quer ver, veja. Não estamos te condenando por causa disso. Só estou te dizendo que há coisas mais nobres para se fazer. E que Deus tem colocado nas nossas mãos. E que se você pedir, Deus vai aquecer o seu coração. Responder a esse chamado. Muitos irmãos ainda têm enterrado o seu talento. Mas eu sei que o Senhor nesses dias está trazendo um renovo no seu coração. Está desenterrando o seu talento. A palavra de Deus nos mostra em Lucas que não somente... Pastor, qual que é o problema? Se eu falar para você, não, tá bom, mas eu não quero assim mesmo. Eu reconheço que eu tenho recebido graça, mas ela vai ser vã na minha vida. Só um detalhe ainda. Quando que a graça é vã? Vou te dar um exemplo. Imagina que tem uma irmã na igreja que... Não, vou usar o exemplo dos jovens. Escuta aqui, é dos jovens, a maioria. Imagina que nós temos um jovem aqui que Deus deu graça para ele. Deus deu talentos para ele. E ele sente encargo de pregar, de liderar. Porque de repente foi Deus que fez. Deus despertou ele, ouvindo. Ele falou, nossa, eu gostaria de... Seria muito legal se eu pudesse liderar uma célula na minha casa ou na casa de alguém, na escola. Conheço tanta gente, gosto de falar, estou com vontade de participar disso e tal. Mas de repente, ele recebeu graça, sim ou não? Olha para cá, ninguém tem vontade de orar não, é Deus que põe. A carne, mas mesmo Deus põe, a carne não quer, aí você tem que ir contra ela. Mas há lá dentro de você um desejo, Deus desperta a gente. Esse irmão foi despertado, ele está com carga, ele está com desejo, recebeu graça, sim ou não? Pode ter mais algum sim? Aleluia. Mas de repente, pastor Vinícius, alguém fala para ele, não, mas você está estudando para medicina, rapaz. Você tem que passar no Enem, o ponto de corte é muito alto. Se você for mexer com esse negócio de liderar, cara, você não vai passar não. Você tem outro propósito, cara, você vai ser médico. E aí começa um conflito dentro dele. E ele decide que a carreira dele tem que estar acima. Eu não estou mandando não ter carreira, mas tem que estar acima do reino. O que ele fez com o talento? Enterrou. O que ele fez com a graça? Se tornou vã. Conheço irmãs que têm o desejo de trabalhar com as crianças. Tem um encargo, porque Deus já despertou, talvez já passou no coração dela. Mas em nome de ter uma profissão, ela deixa no canto a liderança na vida da igreja. O reino de Deus, que é superior a todas as coisas. Sábado você vai ouvir o testemunho de um jovem, né, pastor Vinícius? Pastor Michel, da rede do pastor Michel. Sábado vai ter um testemunho aqui, vai, né, Michel? Combinado. De um jovem que foi aprovado na faculdade de medicina, muito bem aprovado. E eu louvo a Deus, eu quero honrar esse irmão, porque não foi o pastor Michel, não. É da rede dele. Porque ele decidiu que o reino de Deus estaria acima de tudo. E mesmo estudando para medicina, ele não abandonou a liderança e foi aprovado assim mesmo. Porque enquanto ele liderava, Deus dava a ele graça e sabedoria, para na hora de sentar para estudar, Deus falasse para ele, estuda isso, isso e isso. Porque aqueles que colocam o reino de Deus em primeiro lugar, serão honrados pelo Senhor. Você nunca vai perder por servir a Deus, nunca, nunca. Eu fui vendedor, minha última profissão, né, antes de ser pastor, foi representante comercial. Trabalhava numa multinacional, muito pesado, desafios, vendas, tudo mais. E eles exigiam muita coisa. Mas eu tinha um propósito de orar de manhã e na hora do almoço. E eu já fazia seminário também. Eu nunca abri mão de liderar e nada disso, né, por todas essas coisas. E às vezes os chefes queriam outras coisas, mas eles sabiam que eu tinha essas coisas. Mas
Às vezes eles achavam ruins, porque eles queriam que você trabalhasse sem parar o tempo todo, mas eu parava para buscar Deus. No horário que eu podia, não era no horário de trabalho, não é? Mas às vezes eles queriam que a gente trabalhasse fora também. Mas você sabe, quando o mês estava muito ruim, eu tinha um testemunho lá, que não tinha jeito dele falar outra coisa, porque todo mês, por anos, ele viu acontecer. Então às vezes ele ficava muito nervoso, reunia os vendedores do salão, e ele começava um por um brigar. Fulano, você, tá. Quando ele chegava em mim, ele não tinha coragem, porque ele sabia o que ia acontecer, porque ele já tinha visto antes. Ele falava assim: eu não vou falar nada do Naor não, porque ele reza o mês inteiro, e daí Deus dá para ele no final. Esse é o testemunho que eu tinha, porque Deus fazia milagres todo mês, e ele sabia disso. Não é que era verdade, eu ficava rezando o dia inteiro, eu trabalhava, mas eu testemunho na presença de Deus, irmãos. Os meus colegas trabalhavam igual um louco, faziam 15, 20 visitas por dia, não vendia nada, ou vendia uma máquina. Eu fazia às vezes 3 visitas, mas não é porque eu era preguiçoso não, é porque as 3 dava negócio. Aí demorava, tinha que preencher contrato. Porque Deus vai à frente quando você coloca Ele. Um acha que ele vai estudar igual um condenado, e ele não pode nem sequer mais liderar uma célula. Uma vez por semana, parar de estudar por 2 horas ou 3, para estar com os irmãos orando. Porque se ele deixar de estudar 3 horas por semana, o outro concorrente vai passar na frente dele. O que ele não sabe é que se ele parar 3 horas para liderar na casa de Deus, para que a graça não seja vã, na hora que ele sentar para estudar as outras horas, Deus vai contar para ele qual que é a matéria para ele estudar. Deus vai dar direção para ele, Deus vai dar sabedoria para ele, Deus vai dar calma na hora da prova, porque ele colocou o Senhor na frente, ele não permitiu que a graça fosse vã. Por que eu estou insistindo nisso, hein? Deus sabe. Eu não estou querendo te condenar não, só estou querendo abrir seus olhos. Você pode continuar, mas não caia nessa mentira, não caia nessa desculpa. Não há nada nesse mundo mais importante do que o reino de Deus. A palavra de Deus mostra claramente, Lucas capítulo 12, 47, diz: aquele servo, porém... Eu não vou ler esse texto não, aqui, 1 Coríntios 3,15, muda para mim. Olha o que a Bíblia está dizendo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. E 1 Coríntios 5,10 ainda diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Para quê, pastor? Para ser salvo? Não, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então veja, preste atenção, amados, não estamos brincando de servir a Deus. Eu não estou aqui querendo colocar um fardo nas suas costas, mas eu preciso, em amor, te lembrar: não deixe que a graça de Deus seja vã na sua vida. Por quê? Porque todos nós teremos que um dia prestar conta para o Pai a respeito do que nós todos fizemos com a graça que recebemos. E não tem ninguém que foi salvo que não recebeu alguma medida de graça. Deus chamou a todos que Ele salvou. A irmã, onde eu fui salvo, eu nasci de novo, não foi num prédio de igreja, nasci de novo nessa casa, lá no Jardim Marques de Abreu. Na época, 30 anos atrás, era muito longe. Hoje já está perto, né? Mas muitos aqui não sabem nem onde que é. Ela nunca liderou, mas a casa dela sempre foi uma casa para receber uma célula. Ela era líder. Ela não era a líder da célula, mas ela era anfitriã. E muita gente foi salva naquela casa, inclusive eu. Há uma coroa na cabeça dela. Tudo que Deus me usar, ela tem uma parte nisso, porque ela se dispôs. Eu sirvo a Deus há 30 anos, nunca, eu carrego esse testemunho e eu oro para que eu carregue até o fim. Nunca deixou de ter célula na minha casa. E por muitas vezes eram 2, né, amor? Por quê?
Porque eu entendo que quando eu abro a minha casa, eu abro a oportunidade de Deus fazer. Lideramos, eu e a Marília, em tantos lugares e vimos tantos testemunhos maravilhosos. Porque não há nada mais poderoso, irmão, do que ser usado por Deus. É legal ser um arquiteto, fazer um projeto legal, ganhar um prêmio, todo mundo bater palma para você. É muito bom, mas você não sabe o que é impor as mãos sobre a cabeça de alguém, aquela pessoa nascer de novo. E o destino eterno dela ser mudado. Aquele dia você vai chegar diante de Deus, e eu espero que você receba a recompensa, e o Senhor vai falar: servo bom e fiel, vem aqui porque eu tenho uma coroa para te dar. E você vai falar: Senhor, não fui eu que fiz, foi o Senhor que fez. E Ele vai dizer: não, mas você foi o canal que se deixou ser usado, porque eu te dei graça na sua vida, a graça não foi vã. E agora olha o tanto de pessoa que pelo resto da eternidade vai morar no céu, só porque você se levantou e disse: na minha vida a graça não será vã, e você será honrado naquele dia. E é isso que vale a pena. Esse coração. Não se preocupe se você é pobre ou rico, culto ou inculto, se você é tímido ou ousado, o Senhor quer usar você. Veja, no entanto, nós vamos comparecer no tribunal e vamos dar conta do que vai acontecer. Não seremos julgados com os ímpios, não seremos julgados para ser condenado, mas nós seremos julgados para dar conta do que fizemos. Olha, e isso é uma coisa séria, porque Deus não é como nós, que é sentimental, não é? Ele vai honrar alguns e disciplinar os outros. A Bíblia é muito clara sobre isso. Daqui a pouco eu vou ler mais alguns textos aqui para você. E por isso que nós devemos ter uma postura correta. A nossa postura é de alguém que sabe que vai comparecer diante do Senhor. Mas também nós sabemos que nós vivemos uma época, porque aqui você tem que entender uma coisa. A Bíblia diz que a nossa obra será testada. Então não é qualquer obra que serve para Deus também. Mas nós também não julgamos pessoas. Mas nós, se queremos ter uma obra correta, precisamos julgar os ensinos. Olha o que diz Romanos capítulo 14, verso 10. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Está usando um outro nome para o mesmo tribunal. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Paulo, mais uma vez, está dizendo que vamos comparecer diante do tribunal do Senhor e vamos dar conta de nós mesmos. Mas aqui, um parênteses. Muito cuidado para você não julgar seu irmão. Olha para cá. Você pode procurar nos vídeos aí, nas gravações, nos ensinos nossos, do pastor Aloysio. Você não vai ver a gente julgando irmãos, mas nós julgamos ensino. Domingo passado, o pastor Aloysio respondeu uma pergunta que correu o Brasil aí, mas ele não julgou o irmão. Ele julgou o que a pessoa estava ensinando. Porque nós não julgamos pessoas, nós julgamos ensino. Você nunca vai ver pregação nossa, por exemplo, falando mal da pessoa do Edir Macedo. Mas nós julgamos, às vezes, o ensino que às vezes está fora da palavra e que irmãos querem trazer para nós. Está me entendendo? Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós não somos juiz dos nossos irmãos. No entanto, o que é ensinado tem que ser julgado para o seu bem, para correção, para guardar o rebanho. Quem está me entendendo? Mas Paulo está dizendo o quê? Entenda que você vai comparecer. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 4, verso 4. Porque de nada me argue a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual, olha o que ele está dizendo, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O apóstolo Paulo está sendo benigno.
Ele está acreditando que esses irmãos aqui vão responder e vão receber o louvor. Mas preste atenção no que ele disse. Ele está dizendo que vai chegar um dia, olha para cá, vai chegar um dia, por isso que você não confunda, muitos irmãos não entendem a graça, eles acham que a graça é só permissão para fazer o que quiser. Não, a graça é livramento de Deus para não ter que fazer tudo que a carne quer. Quem está me entendendo? A graça é poder de Deus para responder ao propósito divino. A Bíblia diz que vai chegar um dia em que todos nós vamos comparecer no tribunal. O que vai acontecer nesse tribunal? Olha para cá, a Bíblia diz que ele vai revelar tudo que estava nas trevas, tudo que estava escondido, e ele vai pegar o seu coração, e ele vai virar e colocar na mesa, para todo mundo ver. Isso é disciplina. Mas aqui está falando para receber o louvor. Sim, se tudo que você estava vivendo era para o reino de Deus, então todo mundo vai ver. Você fez para Deus, mas agora Deus vai mostrar para todo mundo. Está vendo por que eu estou chamando ele de servo bom e fiel? Porque ele era discreto, mas o coração dele, o que tinha, era glória para o meu nome. Isso você vai ser honrado. Mas por outro lado, muitas pessoas acham que elas vão viver uma vida escondida, uma vida oculta, uma vida no pecado. Irmãos, não precisa ser muito inteligente para entender que naquele dia há filhos que merecem, que serão respeitados e honrados porque responderam à graça. Outros, uns vão ganhar mais galardão, outros menos, e outros nenhum, e outros disciplina, porque Deus ama. Pastor, como que Deus disciplina? Presta atenção, Deus não traz juízo. Não confunda Deus com que nem ímpios quebram a perna dos filhos para disciplinar, põe doença, bate o carro. Não creio em nada disso. Deus não nos disciplina assim. Deus não nos disciplina pondo doença, quebrando sua perna, batendo seu carro, pondo uma doença em você. Não, definitivamente não. Como que Deus faz? Está escrito aqui, trará a luz. Olha para cá, te falar uma coisa em amor. Se você é filho, Deus te disciplina. E a maneira de Deus disciplinar é expondo. Ele te dá chance para você confessar, para você se arrepender, para você sair do pecado, porque o pecado destrói sua vida. E você não precisa viver no pecado, porque a graça está sobre você. E a Bíblia diz que nós não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Por isso, o pecado não terá domínio sobre nós. Quem está debaixo da graça não precisa viver debaixo do pecado. Mas se você insiste, Deus vai ter que te disciplinar para o seu bem. Porque se você continuar, aquele pecado vai destruir você. Então o que Deus faz? Ele te dá uma chance, Ele te incomoda, Ele fala, resolve. Você não resolve, chega uma hora, o que Ele faz? Ele faz como Davi, põe o pecado no telhado. E aí a vergonha é grande. Mas há irmãos que são tão duros que mesmo sendo expostos, não mudam, não respondem. Aí o que Deus faz? A segunda maneira que Ele disciplina, Ele tranca a porta. Tudo que você bater não vai abrir, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça àquele que fala: eu preciso, eu reconheço que eu não sou capaz, que eu estou errado, me tira dessa lama. Nessa hora, Deus abre a porta para você, mas Ele não vai te deixar ir, Ele não vai desistir de você. Eu falo para você que é jovem, está aqui me olhando, falo com todo amor e carinho, querido. Se você não é nascido de novo, você pode pecar o tanto que você quiser, não vai acontecer nada. Só que infelizmente você está indo para o inferno. Mas se você é nascido de novo, desiste. Deus não vai desistir de você. Você pode aprontar o que for, Ele vai disciplinar você em amor, para o seu bem, para que naquele dia você não precise ser. Quem sabe sendo hoje, você muda de vida. Hoje é dia de você falar: Senhor, eu quero graça para responder ainda mais, para sair da posição que eu estou e responder ao Senhor. Quem está me entendendo? Mas a Bíblia está dizendo que os desígnios serão revelados. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 3, verso 8. Estou indo já para o meu fim. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão. Está escrito aqui. Cada um vai receber o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, aquilo que você fez para Deus com a graça. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Aí é o que ele diz, preste atenção, muito importante isso. Segundo a graça de Deus que me foi dada,
lancei o fundamento, que é Cristo, não há outro, como prudente construtor. E o outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, o que vai acontecer, gente? Sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não é que vai ser um fogo de Deus. Fogo aqui é apenas uma palavra para disciplina. 1 Coríntios, apóstolo Paulo, apóstolo da graça. Não se assuste, está aqui. Porque é muita graça ter um pai que nos disciplina. Muito bem, olha o que a Bíblia está dizendo. Naquele dia, nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus e vamos apresentar as nossas obras. Se a obra de alguém se queimar, essa pessoa está salva, sim ou não? Nós acabamos de ler, diga sim. Mas será salva pelo fogo, pela disciplina milenar. Como é que é isso? Não sei, a Bíblia não entra em detalhes. Mas se aquela obra for provada e aprovada, esse receberá o quê? Galardão. Qual a obra que vai ser aprovada e qual a obra que vai ser rejeitada? Então nós estamos falando agora no segundo momento. Primeiro eu falei daqueles que a graça de Deus na vida dele é vã, porque ele nem sequer se levanta da cadeira para se dispor na obra de Deus. Agora eu estou falando para você que fala, não, então amém, pastor, eu quero liderar, então eu quero apresentar obras diante de Deus com a graça que Ele me deu. Mas qual a obra que Deus aceita? Não é qualquer uma. Aqui tem dois tipos de material, madeira, feno e palha. Eu pergunto para você, madeira, feno e palha, queima no fogo? Então essa obra não serve para Deus. O que é obra de madeira? Madeira fala da natureza humana. Madeira, feno, fala de orgulho, porque tem volume, mas não tem realidade. Palha, fala de uma obra leve, que não tem o peso da glória. É obra de líderes, de crentes, que não fazem na dependência da graça. Não fazem na dependência da graça em oração, pedindo para que o Espírito de Deus faça uma obra real. É crente que às vezes faz muito barulho, mas não tem a realidade. Não tem o peso, quando ele fala, você não sente aquela coisa densa da parte de Deus. Quem está me entendendo? Por isso que eu estou te chamando para vir orar com a gente, para vir orar pelos cultos, né? Para vir, eu estava aqui pensando, eu falei, Deus, eu acho que o RL vai ser um esquenta para a Holy Fest, mas a Holy Fest vai ser um esquenta para os radicais livres. Porque nós queremos realidade. O que é ouro? O ouro, se colocar no fogo, ele não desaparece. Presta atenção, Deus não vai mandar o seu fogo para destruir ninguém, só para testar o que é real e o que não é. Você pegar fogo lá na sua casa, suas joias de ouro, no máximo que pode acontecer é derreter, mas não vai sumir. A prata, o ouro vai ficar mais puro no fogo. A prata no fogo só fica mais puro e você nunca vai conseguir queimar um diamante. Porque é obra do Espírito. É obra divina, é obra que eu fiz dependendo de Deus, orando pelo Senhor me usar. Você acha que eu prego já há quase 30 anos? Você acha que eu mato no peito e falo, deixa comigo, só mais um domingo? Mas... Não, você não sabe o tanto que eu estava gemendo ali antes de subir aqui. Por quê? Porque eu não sei? Sou professor disso aqui há 20 anos. Sei de cor e salteado, mas não me vale nada se o Espírito não queimar no seu coração. Não me vale nada. Eu não sou um palestrante motivacional. Eu estou aqui para falar da parte de Deus, para edificar a sua vida, para fazer diferença. Isso é ouro. O ouro é comprado, entre aspas, aos pés do Senhor. Alguém perguntou para nós, pastor, o que significa esse versículo? Não compareça na presença do Senhor com as mãos vazias.
É que toda vez que eu vier para o culto, eu tenho que trazer uma oferta? É o novo convertido que fez a pergunta. Nós falamos para ele, não, é muito mais do que isso, filho. Você tem que trazer ouro, prata e pedras preciosas. E ela assustou, falou, nossa, credo, aqui na videira é assim? Ela não conhece a Bíblia. Nós falamos, é assim. Mas depois a gente explicou que não era ela trazer ouro para cá, não. Mas que ela precisava entender que um dia todos nós vamos comparecer. E as nossas mãos ou vão estar vazias, ou vai ter palha, feno e madeira, ou vai ter ouro, prata e pedras preciosas. Da minha parte, eu quero apresentar ouro para Deus, prata e pedras preciosas, porque eu tenho recebido graça, e eu quero servir a Deus debaixo dessa graça. Eu não quero que a minha obra se queime, e eu passe por um vexame, uma vergonha, quando o meu nome for chamado. Eu sou pastor entre os irmãos, e naquele dia nós vamos estar reunidos, e o Senhor vai chamar, pastor, vai chamar Naor, compareça, porque chegou a sua vez. Meu Deus, tem misericórdia. Eu não quero ser envergonhado, eu quero ser aprovado, eu quero reinar com o Senhor, porque Ele tem me dado graça, e tem dado graça para você também. Amém, meu irmão? Hoje é uma palavra de exortação em amor. Mateus capítulo 16, verso 27 diz, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um, conforme as suas obras. Apocalipse 22, 12, e eis que venho sem demora, e comigo está o quê? O galardão, a recompensa que eu tenho para retribuir a cada um dos crentes aqui da videira. Segundo o quê? Suas obras. Nós temos falado muito da graça, mas em algum momento precisa que a graça seja vista através das obras. Não deixe a graça se tornar vã na sua vida. E se está se tornando, hoje é dia de você se levantar e dizer, chega, eu não vou viver mediocremente. Deus tem me dado graça, eu vou participar. Olha o que diz Apocalipse capítulo 14, verso 3. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras, está escrito aí, gente? Os acompanham. Uau! Então aqui nós temos uma contradição. Dizem para você que daqui você não vai levar nada, não é? Você veio sem nada, daqui você não vai levar nada. João discorda. Ele está dizendo que todo mundo vai levar algo. As suas obras vão te acompanhar. Sejam elas da carne, sejam elas da alma, ou sejam elas frutos da graça que não foi vã na sua vida, para ser testada naquele dia. Vão com você. E o meu desejo é que acompanhe você as obras do ouro. As obras que te acompanham podem ser boas ou ruins. Tiago capítulo 3. A equipe de louvor pode subir. Dizem, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. Aqui vai uma advertência para os pregadores da internet. E para você também que tem Instagram. E que gosta de falar. Fale, mas fale com temor. Não faça como muitos por aí. Olha o que a Bíblia está dizendo. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber muito maior juízo, muito maior correção. Quem ensina deve ter muito temor no coração, porque um ensino errado pode levar uma ovelha para o buraco. Eu fico ouvindo algumas coisas tão sérias, gente que questiona até mesmo a veracidade da palavra, que tiram coisas ou acrescentam, que em nome de descobrir uma revelação que ninguém nunca viu, uma necessidade de aparecer e de angariar seguidores, começa a falar coisas tão incríveis, onde todo mundo fala, uau! Mas sem fundamentos da palavra, e que podem perverter o coração de jovens, simples, como ovelhas são simples,
E a Bíblia fala que nós devemos ter muito temor, porque quem quer ensinar deve saber que naquele dia a coisa é mais séria. A Bíblia fala que em Lucas capítulo 6, verso 29, olha para cá, estou indo para os últimos versículos aqui. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que tirar a tua capa, deixa levar também a túnica. Dá a todo que te pede. Se alguém levar o que é teu, não brigue. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. A pastora Luiz deu um testemunho, eu compartilho com ele, porque eu também compartilhei da mesma situação que ele. Deus nos repreendeu há pouco tempo atrás com esse versículo. Vamos confessar o nosso pecado para você. Qual o pecado, pastor? De tudo que nós passamos aqui na igreja, no ano passado e no outro, talvez o que mais nos doeu foi a ingratidão. Porque nós investimos em pessoas por anos, por décadas de tempo, dinheiro, oportunidades, portas abertas, perdão, tudo. E muitos simplesmente, como diz o outro, nem obrigado deu. Foi embora, muitos levaram o que nem seu é, em muitos lugares. E nós confessamos, reconhecemos, não falamos para Deus, mas lá no fundo ficamos muito chateados com a ingratidão. Mas Deus falou conosco. Quando você serve a Deus pela sua graça, muito cuidado com a justiça própria. Porque quem cobra gratidão é pior que o ingrato. Porque o ingrato, às vezes ele é ingrato porque nem aprendeu a ter educação, nem ensinaram para ele falar obrigado. E ele na cabeça dele nem lembrou, né? Mas quem está cobrando está cheio de justiça própria, porque ele tem as provas e as notas de tudo que ele pagou. Por isso ele requer gratidão. Isso é justiça própria. Isso tira o favor, isso não é ouro. E Deus falou conosco, e nós nos arrependemos até o pó. E falamos, Senhor, é verdade. Ninguém deve nada para nós. Porque quando se serve a Deus, você deve dar, sem olhar a quem. Não importa se vão pisar, rejeitar, não vão agradecer, fazemos para Deus. Quem serve na graça, serve para Deus. Quem serve na graça não cobra nada dos outros pelos quais nós demos. Demos, está dado, vamos continuar dando, não nos devem nada, não precisam voltar para dar nada, não precisam voltar para agradecer, porque tudo que nós fazemos foi para Ele. Foi para Ele. E é assim que nós fazemos. Esse é o nosso coração. Deus nos ensinou isso. Sabemos sim que a Bíblia diz lá em 2 Timóteo capítulo 4 verso 14, isso é o lado seu, olha para cá, mas não esteja entre esses, no sentido assim, não seja um. Por quê? Porque quando você tem esse coração, está tudo em paz. Você fez para Deus, beleza. Mas e o outro lado, pastor? Eu tenho que tomar cuidado para eu também não fazer a mesma coisa, porque o outro lado está aqui também. Olha o que o apóstolo diz, apóstolo da graça, Paulo, 2 Timóteo 4,14. Alexandre, o latoeiro é que mexe com panela, lata, hoje é o lanterneiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Ou seja, Ele também vai acertar a conta com ele naquele dia. Tu guarda-te também dele, porque ele resistiu fortemente às nossas palavras. E na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, ninguém foi comigo. Essa história é antiga, né? Resistiu fortemente à mensagem, abandonou, não ficou com ninguém. Paulo com certeza perdoou.
Ele estava só dizendo para Timóteo: não vale a pena caminhar com essa pessoa. Deus vai dar a paga para ele, porque nada vai ficar neutro. Por isso eu também tenho temor, eu não quero participar, eu não quero estar entre aqueles que resistem a pessoas, a palavra de Deus no coração de alguém. Porque por outro lado, olha o que diz 2 Timóteo 1,16, o mesmo Paulo: conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. Bom nome você põe do seu filho. Por que, Paulo? Porque muitas vezes esse irmão, em vez de me resistir, em vez de falar mal de mim, em vez de me abandonar, ele me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Eu quero dizer para você, querido, que está aqui comigo nessa igreja, no Bueno, você que é líder, você que é discipulador, eu louvo a Deus pela sua vida. Você que nos encoraja domingo após domingo, nos mandando mensagem, testemunhos, você que está conosco no meio da batalha, eu oro para que o Senhor te conceda graça e misericórdia, porque nas nossas lutas, muitos irmãos nos consolaram e nos fortaleceram. Você vai receber a recompensa. É o que Paulo está dizendo. Eu quero encerrar lendo o último versículo, queria que você ficasse de pé, Colossenses, capítulo 3, verso 23. Olha o que a Bíblia diz, preste atenção: tudo quanto fizerdes, seja trabalhar, jogar bola na Holy Fest, liderar, estudar, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor. Para com a mente, para com essa mente esquerdista. Não vou dar meu sangue aqui nesse trabalho não, porque meu patrão é um explorador. Esquece seu patrão, faz para Deus. Não importa se o seu patrão é bom ou ruim, faz para Deus. Não importa se aquele professor, se aquela escola não presta, se você não gosta, faz para Deus. Como para o Senhor e não para homens. Por quê? Ciente de que recebereis do Senhor, marca para mim, a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Olha aqui, diga comigo assim: recompensa da herança. Tem um problema aqui, porque herança é uma coisa, recompensa é outra coisa. Sim ou não? A herança, você tem que fazer alguma coisa para receber? Não. Você é filho, você recebe. Mas e a recompensa, o galardão? Nós acabamos de ouvir a palavra, é pelas obras que você fez? Então não é um trabalho que você fez pela graça de Deus, sim ou não? Como é que eu explico agora essa mistura? A recompensa da herança. Presta atenção, é que existe cereja do bolo para quem ficou. É que existe uma parte da herança que é especial, e ela se chama recompensa da herança. Eu vou explicar. Imagine que um homem é bilionário e ele tem uma indústria, e ele tem 5 filhos. Os 5 filhos são herdeiros? Sim. Todos os dias ele fala para os 5 filhos: quem quer ir para a fábrica com o papai? Andar comigo, trabalhar comigo, interessar pelas minhas coisas. Só um interessa, e todo dia ele vai. Os outros ficam brincando, eles são criança, e o pai nem condena também, mas um, ele quer ir, e ele vai sempre. Agora, chegou o momento do pai entregar o governo, a liderança da indústria para um dos filhos. A indústria pertence a todos, mas quem ele vai escolher para governar? Aquele que andou com ele, aquele que se interessou pelo coração dele. Essa é a recompensa da herança. É uma herança especial. Dentro da herança, eu quero participar desses. Eu quero responder a Deus, para que quando Ele vier, eu possa estar entre aqueles que vai governar. Eu gostaria que nós orássemos por um minuto. Passa a mão no ombro do seu irmão. Fala para Deus: Senhor, eu não quero que a graça seja vã na minha vida. Me ajuda, me desperta para que eu me disponha a liderar,
para que eu me disponha a me envolver na sua casa, a pregar o Evangelho, a participar do que o Senhor está fazendo. Eu quero me dispor no teu chamado, para aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala com Deus, fala com Deus, pega a sua voz, fala para Ele: eu quero que o meu coração seja aquecido, eu quero responder ao teu chamado, eu quero ter fome pela palavra, pela oração, eu quero ser atraído para as tuas coisas. Remove a indiferença de mim, a apatia, a preguiça, e enche o meu coração de um santo desejo de servir ao Senhor, para que a sua graça não se perca, mas se torne uma coroa na minha cabeça naquele dia.